Eu fui orientada há pouco a gravar esse slide, não é? Então, eu tô aqui hoje para gravar esse slide da socialização do paper Cultura dos Países que Falam a Língua Inglesa. Eu me chamo Daiane Gonçalves Ferreira, sou acadêmica do curso de Letras em Inglês da Uniaselv. Eu quero pedir desculpa pelo barulho, tem uma construção aqui perto também, então desde já eu peço desculpas. A justificativa. O trabalho se justifica pela importância do fato de que os profissionais devem estar preparados para se trabalhar a língua inglesa, em suas diferentes nuances, sua origem e sua relação com a cultura de cada país que tem a língua inglesa como língua materna. Sendo assim, quanto mais conhecimento o profissional tiver das culturas, vários países falam inglês, não é? Então, quanto mais o profissional tiver esse conhecimento da cultura, do sotaque, do que repassar para o aluno, ele vai fazer com que o aluno tenha gosto em aprender, né? Vai abrilhantar os olhos do aluno e vai fazer com que ele tenha esse encanto pelo inglês, sabendo que existem várias nuances de inglês. A problemática. Essa pesquisa tem como problemática como a cultura dos países de língua inglesa está atrelada à língua estrangeira estudada. Qual as nuances do inglês que o professor está repassando para o aluno, né? Que culturas, de que país, né? Quais os sotaques, quais são essas perspectivas diferentes que o inglês dá para a gente, não é? Essa possibilidade de repassar para o nosso aluno. Né? Como a cultura dos países da língua inglesa está atrelada à língua estrangeira estudada. Os objetivos. Tem-se como objetivo geral compreender de que forma se estuda a cultura dos países quando se estuda o idioma da língua inglesa nas aulas de língua estrangeira. Tem como objetivo específico perceber a cultura do país de origem dentro da língua inglesa. Entender que o estudo da língua inglesa está atrelado à história dos países de origem e mostra que quando o educando estuda outro idioma, ele está estudando muito mais por trás do que se estuda. Entender, não é? Porque como a língua inglesa está atrelada à história, porque o inglês ele tem a história, ele se desenvolveu durante a história, né? Teve período do Old English, teve período do Middle English e várias coisas mudaram, tanto a gramática como a pronúncia, as vogais, os sons, a fonética, não é, do inglês, eles mudaram no decorrer da história. Então é muito importante também ter o conhecimento disso. Fundamentação teórica. A disseminação do inglês global e o contato imediato dos usuários do inglês ao redor do mundo são as duas razões por que os estudantes de línguas interculturais devem, primeiramente, tornarem-se etnógrafos. Por que etnógrafos, não é? Porque eles devem sistematicamente ser observadores, críticos e descritores de comportamentos culturais, atitudes e crenças que motivam esses comportamentos. Para se tornarem etnógrafos culturais, interculturais no caso, os estudantes de línguas devem primeiramente explorar e entender a sua própria cultura e estar preparados para explicar para aqueles que têm uma experiência de vida e formação de crenças geralmente bem diferentes do seu. Conceber-se a aprendizagem de línguas estrangeiras de uma forma articulada, em termos de diferentes componentes da competência linguística, implica necessariamente outorgar importância às questões culturais. A aprendizagem passa a ser vista, então, como fonte de ampliação dos horizontes culturais. Ao conhecer outras culturas, outras formas de encarar a realidade, os alunos passam a refletir também muito mais sobre a sua própria cultura e ampliam a sua capacidade de analisar o seu entorno social com maior profundidade, tendo melhores condições de estabelecer vínculos, semelhanças e contrastes entre a sua forma de ver, agir, pensar e sentir e a de outros povos,
enriquecendo a sua formação. Metodologia. O trabalho foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica, pois, de acordo com Martin Júnior, é um tipo de pesquisa em que o pesquisador somente utiliza publicações impressa ou eletrônica. Portanto, se valerá de fontes que encontra em bibliotecas e universidades, municipais ou particulares, secretarias e determinadas instituições, redação de jornal, revistas, estabelecimentos, clubes, entre outros locais. A pesquisa bibliográfica é feita a partir de referências teóricas já analisadas e publicadas, por meio de escrito e eletrônico, como livro, artigos científicos, páginas de websites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite o pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Então, a pesquisa bibliográfica ela é interessante e importante pelo fato de que são informações que já foram publicadas, já foram revisadas, já aceitas pela comunidade científica, não é? E também já tidas como verdade. Resultados e discussões. Como se pôde perceber, a cultura de um país é algo que apenas ele possui e se manifesta de muitas formas dentro do seu cotidiano, dentro daquele país. Tal cultura se manifesta de muitas formas e, ao longo de muitos anos, vai modificando tudo ao seu redor e também se modificando ao longo da história. Quando o estudante começa a estudar tal língua estrangeira, sua ramificação de conhecimento vai se ampliando de tal forma que nem mesmo ele se dá conta da elevação do seu aprendizado. Na conclusão, então, a gente pode dizer que a cada momento que se estuda outra língua, se adquire grande conhecimento, não somente da gramática em si, mas de toda a cultura em que a gramática está imbuída dentro do país de origem. Podendo assim dizer, ao se estudar uma língua estrangeira, não se percebe a grande gama de conhecimento por trás de cada idioma estrangeiro, pois a gramática é apenas uma ponta do iceberg diante da cultura que está por trás de uma língua. Uma língua, ela traz toda a representatividade de um país, todas as características do país, elas também tá ali junta, tá imbuída juntamente com a língua, com a cultura. As fases da língua, não é? A gramática, a fonética, a evolução da língua também, ela faz parte da história do país, ela representa o país também. Aqui são as obras que eu utilizei como referências para a construção desse trabalho. Então é isso.